Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje a gente vai falar um pouco sobre os arquétipos. Eles estão por toda parte, eles nos guiam, inspiram, nos possuem, nos regem e vivem através de nós todos os dias. São os arquétipos que influenciam a maior parte, se não toda, do comportamento humano. À medida em que você está ciente dos arquétipos que operam dentro de você, você consegue entender melhor o seu nível de consciência. E com maior autoconhecimento, você pode aprender a navegar de maneira muito mais fluida no cenário emocional dos arquétipos. Hoje, a gente vai entender melhor o que são os arquétipos, para que eles de fato servem e como eles nos ajudam a compreender melhor a nós mesmos. Essa palavra arquétipo vem do grego arque, que significa princípio ou posição superior, e typos, que significa marca ou tipo. E é um conceito que representa o primeiro modelo de alguma coisa, um protótipo, ou as antigas impressões sobre alguma coisa. Um arquétipo, falando de uma forma bem simplificada, é um padrão de comportamento definido. Cada arquétipo funciona como uma ferramenta poderosa que nos ajuda a compreender melhor de onde surge a construção da nossa personalidade e também como a gente transmite determinada emoção de forma inconsciente. O tempo todo, a gente sempre foi completamente bombardeado por símbolos que se baseiam nos arquétipos. Com a ajuda deles, a gente é capaz de direcionar uma narrativa, uma história, uma campanha de marketing, um filme, um comercial ou um produto. Pelo olhar da espiritualidade, os arquétipos são energias primordiais. Seriam formas pensamento ou projetos universais que estruturam o inconsciente coletivo e influenciam a nossa evolução espiritual. Eles funcionam como âncoras vibracionais e símbolos luminosos, e quando são acessados, estimulam qualidades como a pureza, a intuição, a maestria interior e o renascimento, e facilitam a conexão com a essência divina. Há cerca de 2.400 anos atrás, o Platão tentou oferecer uma explicação para uma série de questões metafísicas, cosmológicas, políticas e epistemológicas. Questionamentos como o que é a realidade, como a gente pode conhecer a realidade, como o mundo que a gente observa surgiu, quem deveria governar a sociedade. Todas essas perguntas orbitavam o universo de questionamentos do Platão. Na filosofia platônica, a teoria das formas, ou teoria das ideias, como também é conhecida, fala que o mundo físico que a gente percebe pelos sentidos não é a realidade verdadeira, mas sim uma cópia imperfeita, mutável e transitória de um reino superior e inteligível. Para o Platão, os arquétipos são as formas ideais, eternas e imutáveis, residentes no mundo das ideias, ou seja, no mundo dito inteligível, servindo como modelos originais para todas as coisas existentes no mundo sensível. Essas entidades pré-existentes são a verdadeira realidade, enquanto objetos físicos são apenas cópias imperfeitas. Bom, é verdade que a natureza sempre foi a grande mestra do ser humano. Os principais símbolos arquetípicos na história humana estão conectados a ela. A gente tem o Sol, por exemplo, um dos maiores símbolos arquetípicos, representado em diversas culturas, como Ra na egípcia, Hélio e Apolo na cultura grega e até mesmo na mitologia tupi-guarani, com o deus Guaraci. Geralmente é associado a uma energia masculina, de criação e destruição, de nascimento e morte. Inclusive, na própria crença cristã, tem inúmeras referências e metáforas associando a figura de Jesus Cristo com o Sol. A gente também tem a Lua, que é a contraparte do Sol. Ela é associada a uma energia feminina, de controle, de tempo, de colheita. Na mitologia grega, por exemplo, diversas deusas têm relação com a Lua, como Hécate, Selene e Ártemis. A água também é um dos símbolos arquetípicos mais antigos. Ela é uma representação simbólica de renovação, do ciclo da vida e da purificação. E diversas religiões, inclusive, incluem um batismo e imersão na água como parte do ritual para a aceitação da fé. Juntamente com a representação da água, o mar é visto como um símbolo arquetípico de criação da vida, de nascimento e de jornada. Afinal, muitas jornadas no passado aconteciam pelo mar. Uma das histórias mais famosas que foi imortalizada em uma obra de arte icônica é o nascimento de Vênus, ou Afrodite.
Afrodite é a representação do amor romântico e vista como uma das formas de representação materna, e o nascimento de Afrodite se deu a partir do mar. Enquanto o mar é nascimento e jornada, a figura do rio é um arquétipo para transição. É uma associação muito forte entre o canal da vida e da morte. Diversas culturas acreditavam que a jornada pós-morte se dava em um rio, entre elas a cultura grega, egípcia e nórdica. Na mitologia grega a gente tem, por exemplo, o Caronte, que era um barqueiro. Ele era responsável por conduzir as almas dos mortos através do rio até o submundo, que era governado por Hades. O Caronte era filho da noite e das trevas, e ele era descrito como uma figura muito sombria, velha, mal-humorada, e a única função dele era transportar apenas aqueles que pudessem pagar a travessia com uma moeda. Por isso, os gregos costumavam enterrar os seus mortos com uma moeda sob a língua. Caso contrário, a alma ficaria vagando por 100 anos às margens do rio. Esse mito do Caronte simboliza a passagem inevitável entre a vida e a morte e a ideia de transição para outra condição de existência. A gente também tem o arquétipo do submundo, que representa o outro lado, o lado não vivo, a outra realidade. Geralmente é para lá que as almas vão quando morrem na cultura popular. Todas as histórias heróicas do passado incluíam uma descida ao submundo. A rotina eterna e repetitiva do Caronte no submundo reforça temas como destino, finitude e a necessidade de rituais adequados para a passagem para o além. Na crença cristã, o submundo é representado como o inferno. Isso porque, como a gente sabe, no cristianismo, a gente tem a lógica de julgamento final, de punição e recompensa. Se a gente parar para pensar nas religiões de matriz africana, por exemplo, a gente não tem esse conceito de julgamento, de culpa, e nem de inferno, e nem da figura personificada, né, do demônio. O plano espiritual, ele tem a ver com a lógica da continuidade da vida e de evolução espiritual. Seria um plano espiritual múltiplo, com diferentes níveis e estados. Um seriado que quase todo mundo conhece, o Stranger Things, criou uma nova representação do arquétipo do submundo, chamando de The Upside Down, ou o mundo invertido. Um símbolo arquetípico muito antigo são as espirais e os redemoinhos. Eles representam a destruição inevitável e a força da natureza. Muitas vezes são associados à ação do destino. Uma outra história da mitologia grega tem a ver com Caríbides, que era um monstro marinho que personificava um redemoinho gigante. Ele era capaz de engolir navios inteiros no Estreito de Messina. Caríbides era a filha de Gaia e Poseidon, e teria sido amaldiçoada por Zeus. Inclusive, esse monstro Caríbides é citado na Odisseia de Homero, quando Ulisses tem que passar entre ela e Sila. Então ele vai optar passar por Sila para não perder o navio inteiro. A gente ainda tem o arquétipo do limite, que serve para representar a linha do que separa o normal e o cotidiano do que é mágico e extraordinário. Quando o herói inicia sua jornada, ele deve atravessar essa linha. Se ele não fizer isso, a jornada nunca vai acontecer. Muitas vezes esse limite é metafórico, mas a gente tem casos, por exemplo, em Harry Potter, em que o limite é dissolvido entre a carta do convite a Hogwarts e a entrada para a plataforma que fica no meio de uma pilastra. Lembra dessa cena? Essa cena é a metáfora visual perfeita do arquétipo do limite. Já o fogo é uma representação ambígua. Ele pode representar tanto a destruição e a morte, quanto o início de um tempo extremamente diferente e tecnológico. O fogo também pode representar conforto, proteção e poder. Lembra da música da Rita Lee? Perto do fogo, como faziam os hippies. Eu quero estar perto do poder, eu quero estar perto do fogo. A gente tem também uma história na mitologia grega clássica, onde Prometeu é punido por dar à humanidade o fogo como presente. Isso vai permitir com que a humanidade saia da escuridão e se torne consciente. E aí é muito interessante porque me faz lembrar o mito da caverna de Platão, em que as pessoas ficavam presas na caverna e só viam a realidade através das sombras projetadas nas paredes das cavernas. E aí, quando um deles consegue sair da caverna em algum momento, ele entra em contato com o mundo exterior e ele vai perceber que as sombras eram só ilusões. Esse mito fala justamente da diferença entre a aparência e a realidade e mostra que o conhecimento verdadeiro exige questionamento, esforço, ruptura com percepções limitadas. Outro arquétipo famoso da natureza é a árvore, que representa o conhecimento, a sabedoria, a disseminação.
Não é à toa que a árvore se popularizou como uma metáfora para representar a linhagem genealógica de uma família. A gente tem as raízes, que representam os ancestrais, aquilo que vem antes e que sustenta. O tronco simboliza a linhagem principal, a continuidade da família. E os galhos e as folhas seriam os descendentes, as ramificações das gerações. A gente ainda tem o círculo, que representa a unidade, o ciclo, a renovação, a imortalidade, a perfeição. Um dos temas mais discutidos da alquimia foi a imortalidade ou juventude eterna. Um dos símbolos mais famosos é a Ouroboros, uma serpente que morde a própria cauda, criando um círculo. Na verdade, a Ouroboros já aparece em registros do Egito Antigo, em textos funerários como o livro de Amduat, e depois na tradição grega e na alquimia medieval europeia. Em todas essas fontes, ela expressa uma mesma ideia central, que é o ciclo contínuo da existência. Na alquimia europeia, a Ouroboros aparece sempre associada à frase "um é o todo", e indica que a matéria e o espírito estão nesse processo constante de transformação, sem ruptura absoluta. E esse movimento circular tem a ver com as experiências que retornam em novos níveis, tem a ver com os padrões que se repetem também até serem entendidos de fato. É o fim e o início como partes do mesmo processo. E eu peço licença para você agora para compartilhar uma memória afetiva que eu tenho muito, muito profunda, que é A História Sem Fim. Lembra desse filme dos anos 80? Quando eu era muito pequena, eu ainda sou da época da videolocadora, e eu ia com o meu pai e a gente sempre alugava todo final de semana um filme. E eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme com ele. Eu devia ter lá pelos meus 5 anos de idade, e toda vez que eu assistia, eu me deslumbrava, eu ficava fascinada com aquele universo. A Ouroboros, na História Sem Fim, é o Aurim, aquele amuleto que vai guiar o Bastian, que é o herói dessa jornada, e vai simbolizar a natureza infinita, cíclica, e também a interconexão de todas as coisas na história. É o Aurim que conecta o mundo real com a fantasia que o Bastian está vivendo. E na História Sem Fim, a Ouroboros vai reforçar a ideia de que a fantasia e a realidade se fundem. A gente tem ainda o triângulo, que desde Pitágoras é visto como símbolo da perfeição. O motivo é que 3 pontos é o mínimo que você precisa para criar uma superfície perfeita e estável. Para a gente entender melhor, vamos pensar em uma cadeira. Se ela tivesse 2 pernas, você provavelmente cairia. Agora, se ela tivesse 3, você provavelmente não teria problema. É interessante pensar também como as religiões se apropriaram do número 3. A Trindade sempre está presente como o ideal para o equilíbrio. É por isso que, por exemplo, tem a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente também tem nas religiões de matriz africana o 3, tanto no candomblé quanto na Umbanda, como um número sagrado, que tem um significado muito profundo de comunicação, de equilíbrio, de ação, e é muito associado à saudação e à conexão entre o mundo material, que é o Aie, e o mundo espiritual, que é Orum. Inclusive, em muitos rituais do candomblé e da Umbanda, a gente bate palma 3 vezes para saudar e se comunicar com os orixás. Esse ato é um sinal de respeito, de reverência e de conexão com as divindades. O número 3 também está muito ligado a Exu, que é o orixá do movimento. Ele é considerado o mensageiro, o começo e o fim. Ele é o grande articulador entre os planos espiritual e terreno. Exu é a força que move, que transforma e que permite que a energia flua. É como uma terceira força que viabiliza a comunicação. O número 3 também tem um significado muito importante na cultura judaica. Ele representa, por exemplo, os 3 patriarcas, Abrão, Isaque e Jacó, que seriam as colunas da bondade, da severidade e da harmonia e da beleza na árvore da vida. Quase todo o comportamento humano é guiado por arquétipos. Todo personagem que você vê na televisão ou no cinema representa um arquétipo. E também praticamente toda resposta que você dá ao seu ambiente, a maneira como você se comporta, também é uma expressão de um arquétipo. Alguns exemplos comuns de arquétipos seriam os personagens de qualquer história épica de aventura, que são frequentemente chamados de jornada do herói. Lá a gente vai encontrar personagens onipresentes, como o herói, que seria o protagonista, o vilão, que é o antagonista, o sábio ancião, que é o mentor ou conselheiro, a princesa, que é a figura da anima, os aliados, que seriam os amigos, e o animal mágico, que seria o arquétipo do guia. Todos esses personagens representam exemplos comuns de arquétipos.
E a gente encontra também os mesmos arquétipos de personagens nas mitologias, como a gente falou agora há pouco, e em contos de fadas do mundo todo. E esses motivos arquetípicos são encontrados no mundo todo porque eles fazem parte do inconsciente coletivo, ou seja, são universais. O psicanalista Carl Jung dedicou a sua vida para o entendimento da teoria dos arquétipos. Para Jung, o inconsciente coletivo é uma camada profunda da psique, universal e inata, que é compartilhada por toda a humanidade e vai muito além das nossas experiências pessoais. O inconsciente coletivo contém os arquétipos, que são todas as formas ou imagens primordiais, padrões universais de comportamento, como o herói, a mãe, a sombra, que moldam a nossa percepção e cultura. Ou seja, para ele, os arquétipos são imagens primordiais e unidades fundamentais da mente humana. Apesar de outros pesquisadores já terem estudado sobre os arquétipos ao longo da história, foi Jung quem formalizou esse conhecimento de forma acadêmica. E por conta disso, os seus arquétipos são mais estruturais, elementares e descrevem a personalidade humana acima de tudo. No livro de Jung, A Estrutura e a Dinâmica da Psique, que é uma obra fundamental da psicologia analítica, o Jung vai detalhar como a mente inconsciente e consciente interagem, movidas pela energia psíquica, pelos arquétipos e complexos. Ele vai falar que os arquétipos são um sistema vivo de reações e aptidões que determinam a vida do indivíduo de maneiras invisíveis. E quais seriam, então, os arquétipos fundamentais para Jung? Bom, o primeiro é a persona, que é um dos arquétipos mais importantes na obra de Jung. A persona significa literalmente máscara e representa as diferentes versões que a gente cria o tempo todo para diversas situações. A persona é um arquétipo da personalidade que é essencial para sobreviver em sociedade, porque ela permite que as pessoas se conectem e se categorizem em grupos e contextos. Um bom exemplo do arquétipo da persona é que ele sempre surge na figura de máscaras, porque é ela quem melhor representa a sua relação com a personalidade. Em um baile de máscaras, por exemplo, geralmente os personagens vão usar máscaras que melhor representam a sua personalidade. Isso era muito comum no teatro clássico, e a pessoa que estava assistindo, né, o espectador, já sabia quem era a personagem e a sua personalidade só de reconhecer a máscara. O segundo grande arquétipo para Jung é a sombra. Assim como a máscara, a sombra é a representação mais tradicional dos valores e dos traços que a gente tem vergonha de demonstrar para a sociedade. A sombra, para algumas pessoas, pode ser entendida como a oposição à persona. Um exemplo clássico da sombra acontece no Homem-Aranha, por exemplo. A personagem Venom, que literalmente significa veneno, é a parte mais letal e perigosa da aranha. É a sombra do Homem-Aranha. O terceiro grande arquétipo de Jung seria a anima. Ela representa a energia feminina, que é associada a diversos traços como fertilidade, passividade e emoção. E é importante deixar claro aqui que a anima, na teoria junguiana, é a contraparte feminina de uma pessoa que você vê masculina em sociedade. Então, ela é o oposto de uma representação masculina. A anima, ela sempre se dá oposta ao ânimos, que é a essência masculina. A gente pode usar como exemplo Yin e Yang, que é a representação mais tradicional desses dois arquétipos juntos. Yang é a parte branca do símbolo e representa o dia, o sol, o calor, a ação, a força masculina e a ascensão. Já a parte preta do símbolo é o Yin, e representa o princípio passivo, o escuro, a noite, a água, a introspecção e a energia feminina. A parte escura não existe sem a parte clara e vice-versa. Eles são interdependentes, não há dia sem noite, não há ação sem descanso. Além disso, eles se transformam, porque quando o Yang, que é a parte branca, entra em seu ponto máximo, ele começa a se transformar em Yin, que é a parte preta. O Yang é a força de dar e de agir, enquanto o Yin é a força de receber e acolher, e juntos eles geram o equilíbrio vital. O quarto arquétipo é o Animus, que representa a essência da energia masculina, e é associada frequentemente a diversos traços como agressividade, ação, razão. Ele existe para contrabalancear a anima. E na teoria junguiana, é a essência masculina de uma pessoa que se enxerga feminina diante da sociedade. Além disso, um grande arquétipo para Jung é o Self. Esse é o ponto alto da teoria junguiana. É a força motriz que organiza todas as imagens e equilibra as diferentes forças dentro da personalidade. Como é um conceito muito abstrato e amplo, muitas vezes o self vem com uma representação divina ou espiritual.
O self é uma das representações mais difíceis de se criar ou expressar, exatamente pela sua indefinição e pelo nível de abstração. Geralmente é aquela força inexplicável que dá sentido a tudo que vem do universo, como a força em Star Wars, por exemplo, ou a magia no mundo de Harry Potter. Além disso, a gente tem arquétipos muito famosos no storytelling. Depois da teoria junguiana, muitas pessoas analisaram diversas narrativas, e aí foram surgindo tipos arquetípicos que normalmente são utilizados nas histórias clássicas e nas tradicionais também, como os mitos. A gente tem essencialmente 12 arquétipos. O herói é o arquétipo favorito para o protagonismo, por conta da facilidade que ele tem em se encaixar em arquétipos situacionais, como a jornada, a provação. E ele representa o que todas as pessoas tentam ser: forte, valente, resiliente, moralmente aceitável, além também de ser destinado a ações nobres, como salvar o mundo, por exemplo. Toda e qualquer personagem protagonista de sagas tradicionais tem traços desse arquétipo, como Harry Potter, Luke Skywalker, Superman e por aí vai. Já o arquétipo do explorador é encontrado também em diversas protagonistas. A intenção desse arquétipo é a liberdade. O seu maior desejo é viver experiências únicas e novas. A gente pode exemplificar na personagem Moana ou em Odisseu, a Odisseia de Ulisses. Já o cuidador é o arquétipo que existe para tomar conta e para abdicar dos seus próprios desejos em prol do bem-estar das outras personagens. Geralmente sempre tem uma personagem cuidadora para auxiliar o herói na sua jornada. A gente também tem o arquétipo do amante, que é uma personagem que tem como foco o amor, seja ele qual for, seja o romântico, amizade, familiar. Esse arquétipo é usado em enredos ligados a romances ou a questões pessoais e emocionais. Um exemplo clássico e tradicional, e por si só é quase arquetípico, é Romeu e Julieta. Já a pessoa comum também é um arquétipo. Ela tenta se aproximar do público pela sua relação com a normalidade e com a vida em sociedade. Ela vai querer resolver questões que pode aparecer muitas vezes na figura de um órfão ou de uma pessoa trabalhadora. Um bom exemplo na cultura pop é o Homer Simpson. Ele é criado para representar os homens comuns de meia idade dos Estados Unidos. A personagem sob o arquétipo inocente tem uma ligação direta com a ingenuidade e, consequentemente, com a infância, que é a fase da vida em que a gente menos tem noção da maldade do mundo. A maior intenção da personagem inocente é ser feliz e viver no paraíso. Toda personagem com um toque infantil tem características do arquétipo do inocente. Como exemplo, a gente pode citar o famoso Mr. Bean, ou aquela peixinha da animação, Dory. A gente ainda tem o arquétipo do rebelde, geralmente tem uma causa motivada pela vingança e vai desejar fazer justiça com as próprias mãos, custe o que custar. Esse arquétipo é muito comum nos personagens do Velho Oeste, por exemplo. Já o criador é o arquétipo que representa personagens excêntricas, que vivem em uma realidade própria, com a intenção de criar coisas novas. O objetivo do criador é inventar e experimentar. Já o arquétipo do soberano reina em todas as personagens que se encontram em uma posição de poder e grande influência. Esse é um arquétipo flexível porque tem diversas formas de utilizar, assim como as suas sombras. A gente tem, por exemplo, a Rainha da Branca de Neve, a Rainha de Copas da Alice no País das Maravilhas, o Darth Vader em Star Wars e o Lord Voldemort em Harry Potter. Já o arquétipo do sábio tem a ver com todo o conhecimento do universo e vai intervir na jornada do herói quando necessário. A gente ainda tem o arquétipo do mago, que é um personagem com objetivos próprios, ele vai fazer de tudo para alcançar. Ele é frequentemente visto como um alquimista, porque a relação dele com a magia permite uma transformação muito profunda. O louco também é um arquétipo que cria as próprias regras. Ele vai transitar entre os mundos. Então veja que interessante, todos esses arquétipos eles funcionam como pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o indivíduo e a humanidade, entre o psicológico e o simbólico. E agora é mais fácil de entender por que as práticas espirituais usam frequentemente imagens arquetípicas, o mandala, o círculo, a luz, a sombra. Todos esses símbolos têm força porque eles dialogam diretamente com as estruturas profundas da nossa mente. Os arquétipos são uma linguagem simbólica da nossa psique. E quando a gente reconhece esses arquétipos, a gente ganha algo fundamental: consciência de que muitas das nossas reações não são aleatórias. Os arquétipos eles não funcionam só como um exercício intelectual, mas como um convite para a gente poder observar melhor a nossa própria vida, para reconhecer os nossos padrões e integrar aspectos internos. E antes da gente finalizar o programa,
Eu quero te perguntar se você já pensou ter em suas mãos um desenho que revela o seu mentor espiritual. Eu gostaria de te apresentar o meu trabalho enquanto psicopictógrafa e falar um pouco sobre a pictografia mediúnica, que revela de forma ética e muito respeitosa a energia que acompanha você nesse momento e vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Se você quiser saber mais, é só me seguir lá no Instagram, Ana com 2 N's, Anjos. Clicar no link da bio para encomendar a sua é só se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte, espiritualidade e criatividade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.